So, Giridhar Gopal, how many of you know about him? Quantos de vocês conhecem ele? Giridhar Gopal? Nobody knows about him. Ninguém conhece sobre ele? What do you know about O him? que vocês sabem sobre ele? Yeah, who is Mirabai? Quem é Mirabai? Uma santa. A what? Uma santa. Uma saint. A saint. Yeah. You don't know anything about Mirabai? Vocês não sabem de nada sobre Mirabai? É uma grande devota. It's true. She was a great devotee of Lord Ela era uma Krishna, grande devota do Senhor Krishna. and her devotion was so intense E a sua devoção era tão intensa that Krishna was everything for her. que Krishna era tudo para ela. When we talk about devotion Quando a gente fala sobre devoção, and how one should have devotion, because you see, what we call devotion in our language is very superficial. quando a gente fala sobre devoção, é sobre algo superficial na nossa We linguagem. devote ourselves A gente se only diz when we devoto have time, quando nós temos tempo. or only when it suits our benefit. Ou quando condiz com nossos benefícios, desejos. Then we call it devotion. Aí a gente chama de devoção. Can you please take this? So, devotion is not really what we call devotion. Então devoção não é o que a gente chama ou conhece como When we devoção. look at the life of the saints, Quando olhamos a vida dos santos, they are so dedicated. Eles estão tão dedicados. And it's not only once a week, you know. E não é só uma vez por semana. It's not only in the morning Não é só de manhã, or in the evening. ou à tarde. It is with each of their breath. É com cada respiração. Their inspiration. You know, that's what Krishna said. Out of million, only few will know me. And out of this few, only one will know me for truth. Because to get to know God in essence, in the truth of who He is, if we don't give fully ourselves to Him, we doesn't know Him. We know the idea of Him. We know how the scriptures talk about Him. But to get to know Him really, even the scripture can't describe that. But when we look at the life of the saints itself, what they go through, the life, how they live their life, how dedicated they are, each moment of their life, God is with them. So they are a model of inspiration for us. What we want to achieve really. If you want to achieve that, you know, it's not that that kind of achievement is for everybody, you know. But what He wants, that you all become saved. That's the only way that you can attain Him. That's the only way that you can really transform yourself and really, when you call yourself a devotee itself, you know. Devotee is not just a superficial, oh yeah, because I'm wearing a tilak, that's why I'm devotee. No. Devotee is the one himself. You are so devoted that you become such a magnet that attract him from Vaikuntha, bring him here. And Mirabai was such a great devotee like that. But each moment of her life was Giridhariji. But she didn't just come like that. It's a journey, you know. It's a journey which I will make it very short. At the age, you see, Mirabai is not only one life. Long to that, in the time of Krishna himself, you know, there was a young married bride that came, Madhuri Dasi, her name. Madhuri, no? Yeah, Madhuri. Came, but when she got married in Vrindavan,
Her mother said, be careful, there's a boy, very dangerous one. So dangerous, but he will steal everything from you. Of course, when you incur that fear inside, you imagine the most terrible things, When your mind is so much centered upon fear, you can imagine whatever scenario and drama in your mind. So she got married and brought to Vrindavan. And you see, as she was entering Vrindavan, the little boy was waiting. Okay, fine. He stopped the, how do you put it, palanquin. Yeah, said, I want to see. And I said, no. She hid herself. But then Krishna said, okay, you can hide. Who can hide from me? I want to see you. So Madhuri came, we married. And that night, you see, there's a mudikai, which means showing you the face of the bride. Because you see, in the Hindu tradition, when you get married, you're veiled, which means you're covered. But of course, when we do mudikai, we have to show the face. Well, the face was shown, and of course, when she saw Krishna, little boy, in her mind, she said, everybody's talking so bad about you, but you are not what they are saying. You are completely different. At that moment, when she recognized from the deepness of her heart, the Atma recognized Bhagavan, that he is the Supreme Lord himself. I have come. That moment she realized, what is life without him? The heart was pining so much to be with Krishna, but she had a heart attack and died. With the image of Krishna in her mind. Fast forward. Time don't exist for God, Meera came back. So Madhuri came back as Meera. At the age of 4, there was a bride, the wedding going on, and Meera was sitting with her mom, and she asked, what is happening? She said, oh, he's going to get married. The neighbor's getting married, that's the bride coming, and the groom coming. And he asked, where is my one? So the mother pointed to Krishna and said, he is yours. Well, at the age of 4 itself, that image of that Krishna is my husband was in his mind, in her mind. So that was a contemplation of her mind itself. So to be with a husband is not just say, oh, sometimes I want to be. No, it was an intensity of that love that was resurfaced again. The Atma recognized the one that I belong to you. I don't belong to anybody else, I belong to you. So she started loving Krishna as her husband. You see, in Hinduism, it is very much, we're very open-minded people. Our God is not that you have to be always on your knees. No. God doesn't want you to be on your knees. He wants you to grow in relationship with Him. So, Giridhariji called her in that way. And her heart was full of that love, that lust itself, But she could not contain it. So she became mad. When we say the word madly in love, people are not madly in love. Madly in love when you truly become madly with the love for your beloved. It's completely different from what we understand as human being. So one fine day, there was a sadhu that arrived, and the sadhu was
serving the deity. And that deity belonged to the generation and generation. Many sadhus have served from that lineage. They have worshipped, that deity through many, many, many generations. So when Mirabai saw that, she said, he is my husband. Giridharji is my husband. And I want him. The father, he said that to his father, and the father said, that sadhu is my guest. And he brought his deity. How can I take his deity? How can I ask him, please, now that you have come here with your deity, just give me your deity? No, not possible. So, Meera threw a tantrum. She stopped eating, drinking. Only the name of Giridhari was on her lips. She was continuously chanting Giridhari, Giridhari, Giridhari. After a few days, 3 days, his grandfather was looking at him saying, "Man, goodness, you will die." She was completely out of energy, and finally the king had to talk with the sadhu, and the sadhu said, "No, I can't give my deity. This deity has been in the lineage for generation, and I can't give it to her." But Meera will not take a no for let's say, answer. So, on the day when the sadhu was leaving, at night, Krishna appeared in the dream of the sadhu and said to the sadhu, "Your mission here has come to an end, and you have to hand over my Vigraha to Meera." That whole drama was just for her only. Her drama was for him, and his drama was for her. So his drama, until there is that deep, intense longing, he don't give himself. And when he perceived that deep longing in Meera, he come. So he revealed to the sadhu, but that was the mission to brought him there. So the sadhu the next morning went directly and handed over the deity to Meera. And Meera carried this deity, all her poem. She wrote more than 13,000 poems, all about him. And one of the most famous is Giridhar Gopal Dusra na koi. So that bhajan, which everybody knows, which said, "Mere to Giridhar Gopal, my Giridhar Gopal, there is nobody else but him. There is no left, right, but there is only him." That's laser focus, but she hold upon her devotion. It's amazing. And she served Giridhar Gopal. And she went through lots of tribulation because of Giridhar Gopal. She was married, and her husband was very jealous of him. One fine day, he was listening, with whom Meera is talking like that, like an amorous, very amorously. But from his ears, he could hear a response also. So he break open the door and went inside. There were nobody. And he asked Meera, "Where is your lover?" And Meera pointed, he is there. And he looked at Giridhariji and said, "This?" I said, "Yes." But then I heard another voice. I said, "No, it's only him." I said, okay. It's not another man, it's just a deity of Krishna. But in the eyes of Meera, it was not a deity. In the eyes of Meera, it was her beloved Krishna himself. When she closed her eyes, the first image what she perceived is Giridhariji.
not just, you see, when you have to think about, when you close your eyes, what you have to do? You have to think about, when they tell you to think about Krishna, Krishna would not just pop in the side of your mind. You have to focus and the image then can come. But for her, no. It is without any focus. The image was there. The clarity in her devotion was there. Her clarity in her love was there. But there's nobody else and him. And she said it to her husband even. My body is married to you, but I belong to Krishna. They tried to drown the Krishna. It didn't happen. They tried many things. Finally, Meera was poisoned by her in-law. Because in one, she was singing the glory of Krishna in a temple, and the enemy, which was a Muslim, came in disguise with Tansen, actually, one of his minister, advisor, because they heard the glory of such great devotee. So they came, and as they came there, the king, of course, was in disguise. Tansen said to Meera, I wish the king could have heard you. And without looking up, Meera said, but he said he have heard everything. So the king was so pleased that he gave his necklace. Meera looked at it and said, what will I do with that? His Shifroit said, give it to Krishna. So she threw it in the temple. Because of that, they accused her to complot with the enemy. And for that, we give her the death sentence. She accepted. What can you kill? Only the body. The Atma can't be killed. So she accepted happily. As she accepted everything in her life. So she took the poison and she drank it, thinking that it is the grace, it is the ambrosia from her beloved. The ambrosia from Krishna. So she drank it. And as she drank it, of course the poison made the effect slowly, so she walked to the nearby temple of Krishna, carrying her tampura, her saligram and so on. As she arrived there, she entered the temple. Of course, there were thousands of people following her. The door closed. Small temple. Don't think that it was a huge temple. No, temple was not even that big. No, just Baramulasthanam only. A small temple. Door closed. They were waiting outside. There's only one door inside. There's no windows, nothing. And inside there's the Vigraha of Krishna. They waited and waited and waited. For hours they were waiting. They think, okay, she's already dead. So they went and opened the door. And to their shock, Meera was not there. They were expecting to find a dead body. She had become one. With her body, she had disappeared into the Vigraha of Krishna. She became one with Krishna. She became one with her beloved. And of course what they saw, what was left, her tampura, the deity of Giridhar Gopal, and the saligram and the writing. So that is the story in Shraddha. 550 years back that happened. And 550 years later, I was passing by there and he called me. And you see, he had the habit of traveling. Meera took him and traveled all around India. And he wanted to see the world. And finally we were traveling.
I was telling the story earlier. We were traveling in India. I just felt, oh, there's a temple of Krishna here. I have to go there. So we went, and then there was written. Because this is since I was small, when I heard the story of Meera, I always wanted to know where is the deity which Meera disappeared. But nowhere was written. I searched the internet, everything, nowhere was written. We were passing by there, we went there, then we arrived there. When I heard that it is Meera, the Vigraha into which Meera disappeared is there, I started running. I went there, the priest was closing the temple. I closed the temple, said, please let us have darshan of the deity. We come from so far. And he saw so many people coming. So I said, okay, fine. And we had 250 people at that time now. So we went inside, have darshan of Giridhariji and the deity into which Meera disappeared. And then I asked, is there anything from Meera? He said, yes, this Giridhar Gopal, this other Saligram is from there. And I asked, can I have something from Meera? I said, not possible. And I said, no, of course it's a long thing, I'm just cutting it. And they were discussing, and I said, no, only the president lady can decide that. I said, where is she? He said, oh, she's out of town, she's not well. And at that moment, in the middle of the crowd, we heard a voice that, what does he want? What are you talking like that? I said, oh, she's here. I said, oh, he wants something from Meera. And to the shock of him, he said, give him what he wants. And then I said, I won't get a Gopal. I said, no, please take a Saligram, please take other things. No, I want him. Maybe Meera possessed me at that moment. I want him. And then said, no. We started discussing again. Then finally, the lady said again, what are you discussing? If you want Giridhar Gopal, there's only one Giridhar Gopal, there's no two Giridhar Gopal. Take Saligram, there's many Saligram she used to carry with her. But take a Giridhar Gopal. And I said, no, I want only Giridhar Gopal, I don't want Saligram. Then the lady said, I told you to give him what he wanted. And he started shaking and yeah, you see, when one wants something, who can say no to it? Nobody can say no to it. But we have to have that great desire for him. Right? So that is, in short, the story of Giridhar Gopal, how he came and then now he's here also. So I'll let you come and put water on him. But Mataji will have the menstruation. Please don't. Alright? I know no problem who have menstruation. They also go for menstruation time. But, okay. So, please, maybe in a civilized way, you can come, make a way that the people from behind also can come. Okay? Só para traduzir a última And parte. those which is seated in front, please move back. A última parte primeiro. Então, Guruji, está dando oportunidade para todos vocês fazerem a Abhishek Amabilidade. Então, vocês podem vir aqui e pegar But don't touch the deity, okay? copinho Just put the water for your respect. com água, podem pôr em cima dele. Não toquem na deidade, por favor. Mulheres que estejam menstruando, homens também. Então, não podem vir. E assim depois. Krishna Prakash, what are you doing? Why you touch? Yeah, why you touch it? Depois de fazerem o Abhishek, de oferecer água, por favor, espaço para as pessoas atrás, e as pessoas que estão sentadas na frente podem sentar atrás para dar chance para Clear outras pessoas that part. também. These people can do the first one in front. You go As first. pessoas que estão aqui na then frente podem ir out. primeiro, depois saem para as outras pessoas poderem fazer o mesmo. Tá The bem? people from outside can sit in front. E as pessoas que estão lá fora podem sentar aqui na frente depois para trocar. Right. And Mataji again, with menstruation, if you're not sure, don't come. Novamente, se vocês estão menstruando, não venham oferecer.
Ok, eu vou continuar com a tradução do resto Mas é pra da história, mas entretanto podem vir oferecer. Yeah, while he's talking, you can carry on. You can Someone listen, needs to no? offer this dog. Come here to them while I'm talking. Okay, please. Some Prabhu, come help. Danny, come help. Yeah, give water to the people. Ok, então, o gente começou falando que os santos são Let him do. Little bit. You have to take it. um exemplo para todos. E ele mencionou um verso do Bhagavad Gita que Krishna diz, Sahasranam Sahasrashu, que é entre milhares de pessoas, um poderá conhecer Krishna. Entre as pessoas que conhecem Krishna, possivelmente um verdadeiramente irá conhecer quem Krishna realmente é. Então ele diz que porque quem Deus é, as escrituras não podem revelar. As escrituras indicam, mas não revelam. Para saber quem Deus realmente é, a gente tem que ter essa experiência que os santos tiveram. Eles viviam com Deus e Deus estava com eles em cada momento da vida deles. Então não é só pôr uma tilaka e dizer que você é um devoto. Você tem que viver essa devoção, você tem que viver esses princípios. E aí sim, você pode se tornar um santo, que é o que Ele quer de todos nós. Nós todos temos que nos tornar santos. E é isso que Cristo quer de nós. Então ele começou a contar a história de Mirabai. Mirabai, na verdade, a história dela começou durante a vida de Krishna. Ela era uma menina, que o nome dela era Madhuridasi, e ela estava se preparando para um casamento, mas entretanto a mãe dela tinha dito para ela ter cuidado, porque tinha um menino, um rapaz lá na aldeia, que é muito perigoso, porque ele rouba tudo. E ela disse para Madhuridasi não olhar para os olhos dele, não olhar para a cara dele, porque ele é muito cativante e ia roubar o coração dela. Então, quando ela estava entrando em Vrindavan, ela estava sendo carregada num palanquim, aí ela entra em Vrindavan e quem está lá esperando por ela? O menino, Krishna. E aí, era um dia especial que é Mudakai, normalmente as esposas têm um véu, então não dá para ver a cara delas quando estão indo para o casamento, mas tem esse dia que finalmente tem que revelar a cara. Então ela viu que tinha esse menino lá fora, disse que recusou olhar para ele, disse, não quero mostrar minha cara, porque ele estava pedindo, me mostra a sua cara, me mostra a sua cara. Ela não queria mostrar, então tiveram uma discussão, eventualmente ela, de curiosidade, olhou, viu ele, e viu que não era nada daquilo que as pessoas estavam dizendo. Ela sentiu tanto amor, tanta devoção, que ela também mostrou a cara dela, então os dois estavam olhando um para o outro. E nesse momento ela reconheceu que era Deus, que era o Senhor, que era Krishna. E aí o coração dela despertou com tanta força, com tanto amor, com tanta ansiedade por realizar Krishna, que ela teve um ataque cardíaco e morreu. Então, como tempo não existe para Deus, muitos anos depois, ela voltou e reencarnou como Mirabai. Então, com 4 anos, ela estava com a mãe e ela estava observando um outro casamento que estava acontecendo dos vizinhos dela. E aí ela perguntou para a mãe o que está acontecendo. E a mãe explicou que é um casamento. E aí ela disse, onde é que está o meu marido? Com 4 anos. E a mãe, ela apontou para uma deidade de Krishna e disse para Mirabai, ele é o teu marido. E ela ficou fixada com essa ideia, que Krishna ia ser o marido dela. E quando ela viu esse Krishna, e quando esse amor, essa ideia cristalizou na mente dela, essa ideia fixou na mente dela, aí pouco a pouco foi despertando a mesma devoção, a mesma intensidade que ela teve na última vida como Madhuridasi. Então, com essa intensidade de amor e devoção, ela pensou claramente, ela teve essa realização clara que ela pertence a Krishna. Então, ela viveu uma vida bem diferente, bem distinta, bem intensa. E aí
Guruji estava mencionando que um ponto importante para a gente considerar é que no hinduísmo, no vaishnavismo em geral, nós somos uma religião com mente aberta. Então Deus pode ser o marido de alguém, não é que nós temos que ter uma relação com Deus só ajoelhados na frente dele, pedindo perdão ou rezando por coisas. Não, a gente pode, ele quer uma relação com a gente, um relacionamento. E isso pode ser feito de qualquer maneira. Então ele pode até ser o nosso marido. Então a Mirabai, ela se apaixonou loucamente por Krishna. E um dia chegou na cidade dela um sadhu que estava servindo uma deidade. E essa deidade pertencia à parâmpara dele, que é a linhagem dele. Então ele tinha recebido filha. Vou roubar a deidade do homem? Não posso, impossível. Então a Mira fez uma birra enorme, deixou de comer. Passaram vários dias que ela não comia nada, não bebia nada, estava ficando fraca, as pessoas estavam ficando preocupadas, mas ela não parava com a birra dela, que ela queria aquela deidade, que era o marido dela, e ela não aceitava um não. Então, o pai dela foi falar com o sadhu e disse: bom, a minha filha não está comendo, não está bebendo, ela quer essa deidade, por favor. E o sadhu rejeitou, disse: não tem como, desculpa, essa deidade pertence à minha linhagem, eu tenho que honrar esse serviço de várias gerações, eu não posso dar simplesmente agora assim. Então, nessa noite, o pai dela aceitou, não tinha como argumentar. Então, naquela noite, o sadhu teve um sonho com Krishna. Krishna apareceu no sonho do sadhu e ele disse para ele que ele trouxe essa deidade para a casa de Mirabai precisamente para entregar para ela. Que o serviço que ele tinha que fazer a Krishna, essa deidade tinha terminado, que era a hora de dar essa deidade para Mirabai. Então, com um sonho tão claro assim, então ele aceitou e acordou no próximo dia e disse para o pai dela que sim, ele iria entregar a deidade. Então o Guruji comentou, você vê quanto drama Deus cria. Tem o drama que nós criamos em direção a ele, então nesse caso Mira, fazendo birra, mas também Deus cria os seus dramas, no coitado do sadhu que estava tremendo, tendo que dar essa deidade para ela. Mas ele só faz isso, ele só cria esses passatempos, esses lilas, quando existe esse anseio, esse amor por Krishna. Aí ele responde e aparece sempre. Ele se entrega ao devoto. Então, o sadhu deu a deidade e Mira começou a servir essa deidade. E ao longo da vida dela, ela escreveu mais de 13.000 poemas dedicados a essa deidade, Giridhara Gopala. E ela viveu a vida inteira dela, na realidade, focada nele. Ela cantava esses poemas, servia ele, viajava com ele, ela andava pela Índia inteira, sempre carregando esse Giridhara Gopala com ela. Então o foco dela era uma coisa extraordinária. Mas também ela não tem uma vida fácil. O Guruji comentou que ela casou e o marido dela era um marido muito invejoso. Então ele tinha inveja do amor que ela tinha com Krishna e por Krishna. Então um dia ele estava voltando para o quarto e ele ouviu ela conversando com alguém. Então ele decidiu escutar para ouvir os conteúdos da conversa e viu que era uma conversa bem romântica. Aí ele ficou extremamente zangado e ele estava ouvindo duas vozes, era ela e um homem. Então ele abriu a porta e só viu ela lá sozinha. Então ele perguntou onde é que está o homem com quem você estava conversando, estava ouvindo uma segunda voz. E ela diz, não, só estou aqui sozinha com Krishna. E ela apontou para a deidade de Krishna, então ele ficou tranquilo, pensando, bom, se isso é uma deidade, ela deve estar... ou ela ou ele, ficando maluco. Mas para Mirabai não era uma deidade. Para Mirabai, a deidade de Krishna era Krishna. Era o Krishna vivo, falava com ela, conversava com ela vivia com ele, servia. Era tudo real para ela. E Guruji mencionou que Krishna não aparece só assim. Não é que o que ela teve, qualquer um pode ter tão facilmente. Na realidade, você tem que ter uma claridade tão grande no seu amor, na sua devoção,
no propósito da sua vida. E quando você tem isso tudo, aí sim Krishna aparece e torna as coisas fáceis. Até esse ponto você tem que ganhar essa clareza no coração e na mente. Então, depois... e ela sempre dizia para o marido dela que o meu corpo é casado com você, mas só isso. O resto, tudo dedicado a Krishna, eu pertenço a Krishna. E a família dela não aceitou essa relação muito facilmente. Então, teve vários episódios na vida dela. Eles tentaram se livrar da deidade de Krishna, tentaram afundar a deidade no mar, mas de uma maneira ou outra, sempre a deidade voltava para ela. Tentaram matar ela. Eventualmente, ela estava cantando uma vez, um dos poemas dela, e tinha um rei de um outro estado da Índia, que era muçulmano. Mas ele tinha ouvido falar sobre os poemas de Mirabai. Ele ficou tão interessado, tão curioso para ouvir os poemas devocionais de Mirabai, que ele foi disfarçado para escutar Mirabai cantar. E ele foi com um dos servos dele, Tansen. E quando ele chegou lá, ele escutou ela cantando. E ele ficou tão impressionado que depois Tansen foi falar com Mirabai e disse: quem me dera que o rei estivesse aqui para ouvir esses poemas, esses bhajans, porque são tão lindos. E ela disse: mas ele está aí. Ele está ali disfarçado, eu sei que ele está aqui, ele gostou. Aí o rei, vendo que ela conseguiu reconhecer ele, ficou tão impressionado que ele pegou num colar que ele estava usando e deu para ela como um presente. Aí ela disse: mas o que eu vou fazer com esse colar? Então ela deu o colar, jogou dentro do templo de Krishna. Mas aí o que aconteceu foi que a família dela e principalmente os sogros dela viram que esse colar que ela tinha pertencia ao rei muçulmano, que era inimigo deles. Então ela foi acusada de conspirar com um inimigo. Aí ela foi condenada à morte. E ela aceitou porque ela aceitou tudo como se fosse vindo diretamente de Krishna. Então eles deram veneno para ela beber. E ela bebeu, mas com a atitude de que isso aqui não é veneno. Isso aqui é ambrósia, isso aqui é o néctar de Krishna. Então, mas como ela bebeu, eventualmente o veneno começou a ter o efeito nela, mas devagar. Então ela foi caminhando em direção ao templo de Krishna, um templo pequenininho, não como esse, muito menor que esse aqui, por exemplo. E ela entrou e fechou a porta, mas já sentindo os efeitos do veneno. Então ela estava lá com Krishna e os familiares, as pessoas que condenaram ela à morte, estavam esperando fora do templo. Aí passou 1 hora, 2 horas, ela não saiu, então eles pensaram: bom, ela deve ter morrido, vamos abrir a porta e encontrar um corpo aqui. E abriram a porta e não tinha ninguém lá dentro. E só estava a deidade de Krishna. Mas o que ficou? Ficou a tampura dela, que é um instrumento musical, ficou os poemas que ela tinha escrito, e ficou a deidade de Giridhara Gopal. Mas ela desapareceu, ela, na realidade, uniu com Krishna, ela fundiu com Krishna no sentido que ela e Krishna se tornaram um em consciência, mas até o corpo físico dela desapareceu para dentro da deidade de Krishna. Ela alcançou Krishna, ela realizou Krishna. Então, isso aconteceu 550 anos atrás, e 550 anos depois, Giridhara Gopal, a mesma deidade que pertencia a Mirabai, chamou por Guruji. Então Guruji, quando era criança, ele sempre tinha essa curiosidade: o que aconteceu com essa deidade de Mirabai? E ele foi pesquisando na internet e não encontrou nada. E aí um dia ele estava na Índia, peregrinação com os devotos, e de repente ele viu um sinal na estrada apontando para uma aldeia pequena, uma vila pequena, com o nome de Nurpur, e ele sentiu que tem um templo de Krishna lá que está me chamando. Então ele disse pro grupo: olha, a gente vai mudar o plano, a gente vai para Nurpur rapidinho. E eles foram, um grupo de 250 pessoas. De repente chegou numa vila pequenininha, o templo pequeno, mas estava fechando, o Pujari estava lá fechando o templo. Ele entra e diz: a gente pode receber o darshan, por favor?
E ele disse, quantas pessoas? 250. Ah, está bem. Ele entrou, todo mundo... E aí contou para o Guruji, esse templo aqui é o templo que tem a deidade de Krishna, que Mirabai estava servindo e que Mirabai fundiu. E ele ficou tão feliz e estava correndo para o templo. E então ele estava... Assim que ele estava lá dentro, ele falou com o Pujari e perguntou para o Pujari, vocês têm alguma coisa que pertencia a Mirabai aqui? Alguma relíquia, algum objeto? E aí o Pujari disse, sim, a gente tem saligramos que ela servia, carregava com ela, e a deidade de Giridhara Gopala. Aí o Guruji disse, e será possível eu obter uma dessas coisas? Aí ele disse, não. O Pujari disse, não é possível. E o Guruji disse, mas tem que ser possível. Tem que ter uma maneira. E o Pujari disse, só a presidente aqui do templo, ela pode decidir o que fazer com os saligramos e a deidade. Mas ela não está aqui. Ela viajou, ela não está aqui nesse momento, então não podemos perguntar. Aí, assim que eles estavam tendo esse debate, essa conversa, ele ouve uma voz de uma mulher no meio do grupo dos devotos, que diz assim, o que está acontecendo aí? Quem está conversando? Qual é o problema? E era ela, a presidente. De repente apareceu no templo. Aí o Guruji disse, olha, ela chegou. Aí Pujari ficou totalmente surpreso, porque ela não estava lá, ela não tinha viajado. Mas, realmente, ela estava lá no templo, então ela perguntou novamente o que está acontecendo. O Pujari explicou, ele quer alguma coisa que pertencia a Mirabai, etc. E ela vira para o Pujari e diz para o Pujari, dá para ele o que ele quiser. E o Pujari ficou chocado, porque não tinha pensado que ia ser essa a resposta. Aí ele disse, ok, então ele foi para o Guruji e disse, Guruji, o que você quer? E o Guruji disse, eu quero Giridhara Gopala. E o Pujari disse novamente, não pode. Pega uma saligrama, tem vários saligramas, então você pode pegar uma, problema nenhum, mas Giridhara Gopala é só um. Você não pode pegar Giridhara Gopala. E o Guruji disse, sim, ok, mas eu não quero saligrama, eu quero Giridhara Gopala. Então o Guruji ficou lá brigando com ele. Aí a presidente voltou, vocês ainda estão aqui brigando, o que está acontecendo? E o Pujari disse para ela, ele quer Giridhara Gopala. E eu estou dizendo que ele devia levar um saligrama em vez de Giridhara Gopala. E a presidente disse, mas eu já tinha dito, dá para ele o que ele quiser. Aí o Guruji sorrindo disse, eu quero Giridhara Gopala. Aí o Pujari disse, então você tem que pegar no altar. Estou acrescentando, estou acabando a história que ele não acabou. Aí o Pujari disse para Guruji, então você vai e pega ele no altar. E o Guruji disse, não. Depois ainda você é acusado de roubar ele. Você vai e você me entrega esse Giridhara Gopala. E o Pujari tremendo, não queria fazer. Ele foi lá, pegou no Giridhara Gopala, deu para o Guruji com dó no coração. Aí o Guruji aceitou e foi embora. Ele disse, bom, Mirabai mostrou a Índia inteira para esse Giridhara Gopala, então o Guruji disse, eu estou mostrando o resto do mundo. Então ele viaja comigo desde então. E esse Giridhara Gopala que está aqui agora, que nós estamos oferecendo água, dando banho. Depois, Guruji disse, mais um pormenor, só um segundo. Sim, ele só mencionou, para acabar com a história, que quando a gente tem essa devoção, quando a gente tem essa entrega, esse foco, como é que Deus pode recusar? Deus nunca recusa. Então, por essa razão é que Giridhara está com a gente hoje.